Olá, tudo bem? Eu sou o Flávio Empreiteiro e hoje eu vou dar uma dica para as pessoas que trabalham como ajudante na parte de construção civil, em canteiro de obra, reforma de apartamento, casa, em geral, para um ajudante. Essa dica fica porque muitos ajudantes que eu conheço, muitas pessoas têm me perguntado quanto eu tenho pago na diária para eles terem uma base de quanto cobrar de outros profissionais que contratam um ajudante. Normalmente a gente contrata um ajudante, eu contrato um ajudante, quando eu pego um serviço que por algum motivo eu não consigo concluir sozinho, ou porque o serviço é pesado, ou porque a quantidade de serviço é muito maior do que eu posso sozinho, e aí eu contrato ajudante. E esse mesmo ajudante é contratado por outros vários profissionais, por engenheiro, por arquiteto, por outros empreiteiros, ou por um cliente final, uma pessoa que conhece um ajudante e vai fazer sozinho o serviço e quer um ajudante ao invés de um profissional. Por muitos motivos essa pessoa é contratada. Mas normalmente essa pessoa não sabe quanto vale a diária. Eu sei porque essas pessoas me perguntam quanto eu estou pagando quando eu vou contratar. Eles perguntam exatamente assim: quanto você está pagando para os seus ajudantes na diária? E aí aconteceu esses dias uma coisa que eu acho muito sacanagem, e eu sei que tem profissionais que fazem isso, porque eu conheço um que fez há pouco tempo. Contratam um ajudante falando um exemplo: eu estou pagando para ajudante R$ 50. E aí o ajudante, por não ter essa base, e de repente naquele dia ou naquela semana não ter outra opção de serviço como ajudante, aceita trabalhar um dia inteiro, e muitas vezes, a maioria das vezes, é um serviço bastante pesado, por R$ 50. E R$ 50 não dá para uma pessoa se manter hoje em dia. É claro que se não tem opção, é melhor aceitar os R$ 50. Só que, além dessa dica ficar para as pessoas que trabalham como ajudante terem a base, fica também, se você é um profissional e tem esse tipo de atitude, cara, não faz isso. Não faz isso porque é muita sacanagem. Fazer isso com uma pessoa que entende um pouco menos do que você, se você faz isso, não faz, porque não vale. A dica é o seguinte: aqui todos esses números são exemplos de uma pessoa que trabalha como ajudante, tanto homem quanto mulher. Hoje em dia tem muita mulher em canteiro de obra trabalhando como ajudante, então não importa. Eu coloquei aqui como um aluguel, coloquei R$ 500, tudo é uma base. E você vai colocar aqui os seus valores do teu custo mensal, para saber quanto você gasta por mês, para saber depois quanto você tem que cobrar em uma diária. Então o intuito todo, a ideia é saber quanto vale a sua diária. Eu coloquei como exemplo R$ 500 de aluguel, R$ 100 de água, R$ 100 de luz, R$ 300 de mercado. Eu coloquei para a gente ter um exemplo, uma base de cálculo. Mas eu sei que hoje em dia, se você tem uma família em casa com mais de 2 pessoas, você, teu parceiro ou parceira, e tem filhos, eu sei que R$ 300 não é o suficiente para ir no mercado. Mas aqui é só uma base, para você saber. E você vai colocar o teu valor real. E eu coloquei aqui como transporte R$ 200. Eu também tenho a base de quanto custa o transporte de ônibus na rua. Então, normalmente as pessoas que trabalham de ajudante não trabalham próximos de casa e têm que pegar uma condução. No mínimo, uma para ir e uma para voltar. Coloquei só de base, valor tudo redondo, R$ 200. O meu valor total de custo mensal seria 1.420. Você vai fazer a sua conta, aqui vai dar outro valor talvez, mas a base é essa. O teu valor vai dividir 1.420, que é o total do meu exemplo, dividido por 22 dias trabalhado. Eu tirei o sábado e domingo e coloquei segunda, terça, quarta, quinta e sexta trabalhando. Se você que é ajudante conseguir trabalhar todos os dias da semana, você vai ter R$ 65, eu coloquei redondo, tá? Eu arredondei para 65 para ficar mais fácil das pessoas compreenderem. Mas 1.420 dividido por 22, eu sei que não dá R$ 65. Dá um valor quebrado, muito próximo. Então eu arredondei, R$ 65. Só para você ter a base, para ser simples e prático.
R$ 65 é o mínimo que você pode cobrar por um dia de trabalho. Se a tua despesa for 1.420, do exemplo, tá? Exemplo. Se eu tenho uma despesa mensal com tudo isso aqui de 1.420, eu tenho que trabalhar todos os dias, durante 22 dias, no mínimo por R$ 65. Aí eu consigo pagar as contas. Só que aí você não pode trabalhar só para pagar as contas. Você também tem que ter o teu momento de lazer. O teu momento de lazer depende do que você gosta. Você quer ir para a igreja? Quer dar parte disso no dízimo? Você quer tomar uma cerveja com os amigos? Quer passear com a namorada, com o namorado, com o parceiro, com a parceira, com os filhos, sozinho? O que você quiser fazer, você tem que ter um dinheiro sobrando, que é para esse momento. Agora a dica para ter esse dinheiro sobrando. Aqui, R$ 65, que é só um exemplo, depois você vai ver, fazendo essa conta, você vai ver qual é o teu valor mínimo de uma diária. No teu valor mínimo, que no meu exemplo deu 65, eu posso colocar aqui, por exemplo, R$ 10 a mais. R$ 75 de diária. Esses R$ 10 a mais da minha despesa é o meu valor para o lazer. Então eu teria R$ 10 vezes 22 dias e o valor é para minha despesa. Então eu sei que eu tenho, trabalhando todos os dias, todos os 22 dias, eu tenho por dia R$ 10 a mais, que somando os R$ 10 vezes os 22 dias, eu teria R$ 220 para eu curtir no meu momento de lazer. Só que tudo isso depende do que você gosta de fazer e o quanto você quer ganhar a mais da sua despesa. Aqui eu vou dar um outro exemplo agora, é um exemplo mais falado. Eu contrato de vez em quando eu preciso de ajuda, um ajudante. E tem diversos tipos de ajudante. Tem um ajudante que ele realmente é só um ajudante, que ele faz o que você pede para fazer na hora, dentro das funções que ele concorda com você antes de ir para o serviço. E aí eu vou dar um exemplo aqui, um ajudante de pedreiro que faz massa. Ele fica lá fazendo massa o dia inteiro para o pedreiro e ele tem um valor combinado com quem contrata ele. Vamos supor R$ 100 a diária. Essa pessoa sabe que vale R$ 100. Porém, eu tenho ajudantes que eu já paguei R$ 250 a diária. Eu tenho ajudante que eu já paguei muito mais do que R$ 250 a diária. Porque esse ajudante, ele desenrola o serviço muito mais. Ele tem uma desenvoltura muito melhor, ele tem força de vontade muito maior do que um ajudante simples, um ajudante mais comum, um ajudante que não pega tanto no serviço, um ajudante que fica esperando. Tem essa diferença. Agora você sabe o teu valor. Se você sabe o seu valor, se você sabe que você vai para a obra, desenrola, trabalha e faz o serviço render dentro do que você foi contratado para fazer, você sabe que o teu valor, no mínimo, tem que ser de uma diária para suas despesas. E aí você pode colocar no valor que você merece a mais. R$ 100 a mais, 200 a mais, R$ 20 a mais, R$ 50 a mais, depende de onde você vai trabalhar, o quanto você vai gastar para chegar, quanto tempo você vai ficar lá e o que você vai desenvolver no trabalho que você vai fazer. Tem serviço que é muito pesado. E normalmente os serviços mais pesados, que é ajudante de pedreiro, carregar entulho, esse tipo de serviço, ele é muito, muito desvalorizado. E as pessoas trabalham muito para isso. E trabalham pesado, eu sei disso, porque eu trabalho com isso, eu faço isso e vejo pessoas fazendo isso. Então, eu carrego entulho, eu ajudo o pedreiro, eu faço tudo isso. E também contrato ajudante quando o meu trabalho não é o suficiente para aquela reforma, para aquela obra, eu contrato ajudante para fazer isso. Então, como eu também faço isso, eu sei o valor que essas pessoas têm, eu sei o quanto essas pessoas trabalham duro e pesado. Então, se você é um ajudante que sabe o teu valor, agora você sabe fazer a conta da tua diária. Então, não pergunta mais quando a pessoa vai te contratar
Deixa de perguntar quanto que essa pessoa está pagando na diária, porque aí ela vai ofertar os teus serviços. E às vezes a pessoa te oferta, um exemplo, R$ 80, sendo que a tua diária mínima seria R$ 100 no teu custo. Então você não pode aceitar isso, a não ser que, para você aceitar isso, você não tenha outra opção. Se você não tem outra opção, não tem problema. Aceita, trabalha, é melhor o dinheiro entrando, algum dinheiro, do que você ficar sem trabalhar. Então a dica é você saber quanto você vale para você poder negociar com a pessoa que está te contratando. Se você sabe o teu valor, você tem uma margem para negociar. Se você não sabe o teu valor, você não tem margem para negociar quanto você vale na tua diária. Então, se uma pessoa, eu conheço, eu sei que tem pessoas que fazem de sacanagem. Quando o ajudante pergunta, um ajudante que é menos instruído, pergunta quanto que eles estão pagando na diária, eu sei que tem cara que fala, estou pagando 50. E aí, se a pessoa não tem opção, aceita por 50. Cara, se você está vendo esse vídeo, você é um profissional e faz isso, cara, não faz mais isso. Não faz isso. As pessoas não merecem isso. E eu sei que tem. Porque os ajudantes comentam comigo que tem. Mas não faz não, cara. Se você é um profissional, não faz isso. No final das contas, não vale a pena. Se você é um ajudante e não tem essa base, cara, essa aqui é a conta para você ter toda essa base. Se você não entender a forma que eu expliquei, ou você é uma pessoa que não tem tanta instrução e não sabe, de repente ficou confuso, pode ter ficado confuso na sua cabeça, me chama no WhatsApp, me chama em qualquer canal que você estiver vendo esse vídeo aqui, na rede social, ou de algum amigo que passou, coisa desse tipo. Eu vou te ajudar. Da melhor forma possível, da forma mais simples possível, de um jeito que você, que não é tão instruído, vai entender. Eu vou fazer aqui de outra forma, mais simples ainda que essa. Eu quero fazer o mais simples possível disso, para você entender, para você saber que você tem um valor e vai saber negociar. Esse aqui é um valor de exemplo só. Pode ser que o teu valor seja muito maior que esse. Ou pode ser também que esse valor seja muito mais do que você já ganha hoje. Eu não sei, né? Eu estou dizendo isso porque eu conheço pessoas que, por algumas vezes, esse ano já, 2022, trabalhou por menos que isso. É difícil aceitar que pessoas pagam isso. Mas acontece. Fica a dica. Se você tiver alguma dificuldade, qualquer coisa, se eu puder te ajudar, mesmo que eu não te conheça, não tem problema nenhum. Tem cliente para todo mundo. Tem dinheiro para todo mundo. Cara, tem muito dinheiro circulando na cidade. Aqui eu estou falando de Guarulhos, São Paulo, mas onde você estiver assistindo aí, né? Hoje em dia a internet leva para todo canto, onde você estiver assistindo. Tem muito dinheiro circulando, tem dinheiro para todo mundo. E as pessoas têm que saber que tem valor. O que eu puder ajudar nessa parte de reforma de construção civil, eu vou ajudar. Beleza? Fica a dica, tomara que você tenha entendido, faça muito bom proveito. Se tiver complicado, me chama de algum jeito, você vai me achar e eu vou te explicar de uma forma mais simples, mais fácil. Te ensino a negociar com qualquer profissional. Engenheiro, arquiteto, empreiteiro, pode ser qualquer pessoa que vai tentar negociar com qualquer um ajudante. Eu ajudo esse ajudante a negociar com qualquer pessoa. Não tem problema nenhum. Da forma mais simples possível. Mas o dinheiro está circulando. Todo mundo tem o direito. Tomara que você faça muito bom proveito. Fica a dica.